Bem-vindos ao Hora da Matemática. Hoje continuaremos analisando os conhecimentos que precisamos para conseguir chegar lá no nosso objetivo, que é descobrir o lucro da venda das máscaras, ok? Para isso, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos calcular a quantidade de linha necessária para cada máscara, a quantidade de elástico e algumas outras coisas que nós precisamos para saber o custo que uma máscara vai ter, para depois conseguirmos calcular o lucro que ela pode gerar. Então aqui nós teremos duas costuras aqui nessa direção que a gente chama de comprimento, esta e esta daqui, e duas costuras nessa direção que nós chamamos de largura, então dos dois lados. O comprimento aqui é de 19 centímetros, mas quando nós costuramos, a gente sempre precisa passar um pouquinho mais de costura aqui na parte final, para que a costura não abra. Então aqui nós temos 19 centímetros, mas considerando um pouquinho a mais de linha, a gente pode considerar 20. A mesma coisa aqui na lateral tem 9, mas dando essa folguinha aqui, um pouquinho de linha, vamos considerar 10. Então, nós temos aqui 20 centímetros de linha duas vezes e 10 centímetros de linha aqui também duas vezes. E a primeira coisa que nós vamos fazer será o cálculo da linha. Vamos ver. Então, para nós sabermos o total de linha que vai ser utilizado em cada máscara, nós vamos ter que fazer o seguinte cálculo. O total de centímetros para o comprimento, que será de 20 centímetros duas vezes, né? 20 centímetros na costura de cima e 20 centímetros na costura de baixo, mais o total da largura. Aí nós vamos ter 10 centímetros duas vezes, que é a largura do lado direito e a largura do lado esquerdo. Esse cálculo nós indicamos em matemática da seguinte forma. Como nós temos aqui multiplicação e soma, então nós vamos mostrar que nós temos que fazer a multiplicação primeiro e depois a soma. Para fazer isso, nós utilizamos os parênteses. Então, aqui, olha, para calcular o comprimento, 20 vezes 2. E para calcular a largura, 10 vezes 2. Então, nós vamos ler tudo da seguinte forma. 20 vezes 2 mais 10 vezes 2 será igual ao total. Em matemática, toda vez que nós fazemos um cálculo, nós utilizamos a letra X para indicar aquilo que nós estamos procurando. Então, vai ficar assim. 20 vezes 2 mais 10 vezes 2 é igual a x. Realizando as multiplicações, 20 vezes 2 nós vamos ter 40, 10 vezes 2 nós vamos ter 20. Então, o cálculo total ficará 40 mais 20, que é igual a 60. Não podemos nos esquecer que esses números são relativos a centímetros. Então, nós temos que lembrar que aqui nós temos 40 centímetros, aqui 20 centímetros e aqui 60 centímetros. Resultado final, total de linha necessário para cada máscara é 60 centímetros. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido como é que se faz esse cálculo. Nós fizemos então o total de linha de cada máscara, que foi de 60 centímetros. Agora, vamos ver a questão do elástico? Quanto elástico se gasta em cada máscara? Então, para fazer o cálculo do elástico, o que foi que nós fizemos? Nós colocamos aqui um pedaço de barbante bem por cima aqui do elástico. Depois, pegamos o barbante e colocamos aqui para saber exatamente a medida. Então, como nós vemos aqui, olha, a quantidade de barbante é de 16 centímetros. Portanto, de novo,
a quantidade de elástico necessária será 2 vezes essa medida, né? 2 vezes a medida de 16 centímetros. Para o lado direito, 16 centímetros. Para o lado esquerdo, mais 16 centímetros. E para calcular, então, a quantidade de elástico, esse daqui é o cálculo que nós precisamos fazer. 16 centímetros, que é a medida de elástico para cada lado, vezes 2 lados. Portanto, matematicamente, a gente vai falar 16 vezes 2 igual a 32. Ou seja, são necessários 32 centímetros de elástico para cada máscara. Para confeccionar uma boa máscara, nós precisamos também de um objeto que é para fazer com que a máscara fique bem certinha aqui ao redor do nariz. Este daqui, então, é o amarrilho. Eu sei que assim fica meio estranho, mas sabe, todo mundo já viu esse objeto aqui? Quando a gente compra um pacote de pão no supermercado e vem aquele fiozinho branco, torcidinho. É exatamente isso daqui, é o amarrilho. E é ele que é colocado na costura da parte superior da máscara para poder fazer com que a máscara fique bem certinha junto ao nariz. Ela também precisa ser computada no valor da máscara para que depois a gente possa saber o lucro no final. Quantas máscaras nós conseguimos fazer, por exemplo, com um tubo de linha? Lembram-se? Cada máscara precisa de 60 centímetros de linha, tá certo? Vamos agora observar? Temos aqui, então, um tubo de linha e nós vamos considerar que nesse tubo de linha há 120 metros de linha. Existem vários tubos de vários comprimentos diferentes. Esse daqui nós vamos considerar que tem 120 metros. Só que lá no cálculo da linha necessária para a máscara, nós chegamos ao resultado de 60 centímetros. Não foi metro. Então, nós temos que pensar o quê? Que nós temos que saber quanto de centímetros significam esses 20 metros, ou 120 metros. Lembram-se que nós falamos já numa outra aula que cada metro tem 100 centímetros? Então, se eu tenho aqui 120 metros, o que eu vou fazer aqui? Cada metro desses 120 vai ter 100 centímetros. Então, basta eu fazer a multiplicação de 120 metros por 100 centímetros. Eu vou conseguir, então, transformar esses 120 metros em centímetros. E qual é o valor que eu vou conseguir? 1.200 centímetros. Então, um tubo de linha que tem 120 metros vai ter 1.200 centímetros da linha. Porque nós precisamos usar as mesmas medidas. Se lá na máscara nós estamos tratando de centímetros, nós vamos ter que usar aqui também para fazer a comparação entre o tubo de linha e as máscaras que esse tubo de linha consegue fabricar, nós vamos ter que pensar na mesma medida que é centímetros. Não vai adiantar para a gente agora pensar em metros, nós vamos precisar pensar em centímetros. Esses centímetros, lembram? É só fazer o cálculo como a gente acabou de falar. Os 120 metros que vem escritos no tubo, vezes os 100 centímetros correspondentes a cada um desses metros. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos ao valor de 1.200 centímetros de linha neste tubo. E assim conseguimos chegar ao cálculo de quanto de cada material precisamos para fazer cada máscara. Na próxima aula,
nós já vamos começar a calcular o valor desses materiais que são usados em cada máscara. Até lá!